Programa Dimensões. Apresentação Rosana Beni. Olá, amigos e amigas. O programa Dimensões começa agora uma nova fase. Pela NET e pela TVA. Pela TV aberta, que é esta grande parceira nossa. Você que ainda não conhece o programa Dimensões, dê uma olhadinha aí nos nossos convidados e você vai se apaixonar pelos nossos temas. Um programa que cuida da sua qualidade de vida no controle da corpo, mente, espírito, alma, energias e o bem-estar geral do ser humano. Hoje nós vamos falar com Ana Sharp, esta grande pesquisadora, uma das pessoas que mais fez pela qualidade de vida do ser humano e ainda faz. Ela veio especialmente do Rio de Janeiro para falar com a gente. Tudo bem, Ana? Prazer enorme estar aqui com você de novo, Rosana. É sempre muito bom. Ana, você estuda há muitos anos, é nosso público novo. Gostaria de conhecer um pouquinho da sua história em termos de, vamos dizer, aquela pesquisadora. Você já está neste caminho de vida, nesta missão há quantos anos? Olha, na realidade, Rosana, eu comecei aos 11 anos de idade. Poxa! Porque a história é longa. Aos 11 anos eu era de um colégio de freiras, eu era filha de Maria e era uma menina assim muito quietinha, muito boazinha e muito ligada à minha avó. Você sabe que eu sou neta de Ana de Assis, né, e de Lermando de Assis, aquele triângulo amoroso com Euclides da Cunha. E eu era muito ligada à minha avó. A minha avó estava doente com câncer no hospital e eu cheguei um dia do colégio e encontrei com ela em casa, no corredor. Nós morávamos num apartamento na Avenida Atlântica, que tinha um corredor muito comprido. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado, corri, abracei a minha avó, abracei uma pessoa de carne e osso, cheirosa, com o perfume que ela usava, quente. Ela me abraçou, fez um gesto costumeiro de passar o dedo no meu rosto, na minha covinha. Virou as costas, não falou nada, eu pulando atrás dela. E que bom que você voltou, vovó. E no fundo do corredor tinha uma porta. Ela atravessou a porta. Nossa, até, e olha, eu parei. Me arrepiou toda aqui, eu tô toda arrepiada. Esse encontro mudou totalmente a minha vida. Por quê? Eu fui chamada de mentirosa, de fantasiosa. No colégio eu fui obrigada a confessar que eu tinha inventado aquela história para poder voltar a comungar. O que aconteceu com aquela menina? A menina de 11 anos passou a olhar para o mundo adulto com a sensação de eu sei mais do que eles. Eu sei que a morte não existe e eles pensam que existe. Então eu guardei aquilo até os 18 anos de idade. Aos 18 anos eu ia viajar, ia estudar fora e eu cheguei para o meu pai e disse, olha, antes de ir, eu preciso conversar com um psiquiatra. Na época, era uma loucura isso em 1958, ninguém falava em psiquiatra. Meu pai levou um susto e disse, mas o que você tem? Eu disse, você se lembra daquela história da vovó? Aquilo foi verdade e eu preciso conversar com alguém que me ajude. Bom, nessa época eu já era filiada ao Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, escondida de todos. Eu já tinha lido a obra inteira de Blavatsky, ou seja, ao lado da menina que ia à festa, baile, namorava, tinha uma outra louca para encontrar alguma resposta, para encontrar explicações sobre aquilo que eu tinha vivido aos 11 anos. Mas assim, você é muito difícil uma jovem, praticamente uma adolescente, ter esta força de confiar naquilo que ela quer pesquisar e ver. Porque você poderia ter ficado parada nos conceitos que lhe eram dados na época. Com medo, você não teve o medo. Eu acho que esse foi o meu mérito. Então, eu acho que esse acontecimento, Rosana, determinou a minha vida. Se eu tive algum mérito, foi deixar de ser a santinha que eu era no colégio, eu passei a ser um diabo, um demônio, porque desafiava todas as regras e todas as leis. As autoridades caíram para mim, porque lá dentro eu sabia que eu sabia de alguma coisa que a maioria não sabia.
Aos 16 anos, eu fugi de casa para me filiar ao Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, aqui em São Paulo. Ou seja, eu comecei toda uma trajetória de independência muito cedo, de independência de pensar, né? E a partir daí, graças a Deus, o psiquiatra que meu pai me levou foi sábio e me disse: continua investigando. 50% de você entra e 50% observa, porque você vai encontrar. E aí me deu aulas, muita histeria, muita trapaça, muita gente querendo poder. Então, na realidade, ele me deu todas as dicas para eu me tornar uma pesquisadora. E uma vez por ano eu ia a ele e contava tudo que eu tinha encontrado, de novo, de respostas. E isso foi maravilhoso, ele foi assim, meu mestre. E como é que você sentiu essa vontade de ajudar terceiros? Porque aí você estava se ajudando. Exato. Aí teve o estalo de, bom, tenho que compartilhar isso. Porque chega um momento em que a gente se dá conta, e isso foi bem mais tarde, isso foi lá pelos 37 anos, 38 anos, eu estava fazendo faculdade, já era casada, já tinha filhos, 4 filhos, e estava num momento muito difícil da minha vida e estava fazendo faculdade de astrofísica. E eu tive um grande insight na universidade, numa sala de aula. E foi esse momento em que eu me dei conta da unidade. Eu vi nesse momento que eu não era apenas um indivíduo, eu era um ser uno com todo o universo. Isso aí, eu voltei para casa muito tonta com isso. Isso aí mudou a minha perspectiva e eu me dei conta que eu tinha que fazer com o outro o que eu quisesse que acontecesse comigo. Ou seja, faça com o outro apenas aquilo que você quer que aconteça contigo. E você passou a atender pessoas, fazer grupos de estudos, fazer palestras. Pois é, Rosana, a minha trajetória começou de uma forma muito original, porque na realidade meus primeiros alunos foram nossos amigos íntimos, que viram a transformação em mim e começavam a chegar para mim e dizer: escuta, não dá para você conversar comigo sozinha em algum momento e me ensinar esses conceitos de física? Porque aí eu comecei a passar conceitos, a física conceitual, né, aplicada ao dia a dia, ao cotidiano do ser humano, que até hoje é a minha base de pensamento. Então, uma semana depois do primeiro, eu estava com a agenda lotada, ou seja, eu me tornei terapeuta sem saber, muito naturalmente. E aí fui até fazer psicologia e de cara no primeiro ano eu vi que não era o meu caminho, não era aquilo ali. Então, acho que foi final dos anos 70, eu fui para a Califórnia, que estava aquele boom, né, na Califórnia, New Age, de novas terapias, e fiz formação ali em 10 tipos diferentes, apenas para me autorizar, para me sentir autorizada a continuar fazendo o que eu estava fazendo. E até hoje eu não ensino nenhuma teoria, eu não ensino nenhum conceito que eu não tenha colocado em prática e não tenha funcionado. Ou seja, na verdade, eu apenas compartilho aquilo que eu uso. Vamos falar um pouquinho da sua história com o Curso em Milagres, que você foi praticamente a que trouxe este tema para o Brasil. Pois é, eu durante 30 anos, eu dei religiosamente todas as semanas o Curso em Milagres. Pelo menos 1h30 de trabalho com grupos bastante grandes, às vezes grupos de 400 pessoas, chegamos a 500 pessoas, não só no Rio como em São Paulo. Foi um trabalho absolutamente gratuito e que se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Eu comecei esse trabalho, acho que foi em 1980, 81, e nós tínhamos um grupo, nós traduzíamos e passávamos as apostilas para as pessoas, né? Depois, muitos anos depois, assim, em 95, veio a primeira tradução oficial dos Estados Unidos, feita por uma brasileira, Lilian Paz, e aí o livro finalmente ficou à disposição das pessoas.
Mas antes disso, esses 15 anos, a gente trabalhou com apostilas. Então, foi um trabalho muito intenso, muito bom, que me ajudou muito e ajudou a muita gente. O Curso em Milagres, ele traz uma mensagens da transformação interna de uma pessoa de uma maneira, vamos dizer, cabalística. Como que é o Curso em Milagres? Pois é, o Curso em Milagres, ele mostra o tempo inteiro a necessidade do perdão, né, de você efetivamente não julgar, a base é um não julgamento, e você ter a visão do outro como uma continuação, uma extensão sua. É a visão da unidade. E por isso eu acho que o Curso em Milagres não pode ser cobrado, porque você está dando, na realidade, é para você mesma, você não está dando para o outro. Lamentavelmente, agora formaram-se várias escolas, no Brasil, inclusive, em que o Curso em Milagres virou uma terapia cobrada, né? E o que eu acho que fere o conceito básico do trabalho, que é a extensão. O outro não existe, existe uma projeção sua. Então, é você dando para você mesmo. Olha, eu em 30 anos, eu não dei uma reunião, Rosana, do Curso em Milagres, em que eu não tivesse aprendido algo novo. Que então, lindo. na verdade, era para mim que eu fazia. Muito lindo. A física quântica hoje, nosso telespectador, escuta muito essa palavra e muitas vezes, no meio metafísico, holístico e terapêutico, usa-se de forma errada. Com certeza. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, essa união da física quântica com o autoconhecimento, na verdade, eu fui uma das primeiras a lançar isso no mundo, a ter esse insight, que foi em 1980, e em 1996 eu lancei o livro em cima dessa relação e com todo o meu trabalho dentro, que se chama A Vida Tende a Dar Certo. Nós é que atrapalhamos. Ali estão os conceitos básicos de física que podem ser usados no seu cotidiano, de física quântica, inclusive. E esse livro é um livro que vende horrores até hoje, é usado por um monte de psicólogos, é usado em várias universidades e não para de vender. E eu também nunca mexi no livro, ele está exatamente como foi lançado pela editora Rocco. Hoje tem um monte de escolas em cima desse livro e eu acho que algumas exageram no uso da física quântica, né? Tem muita coisa aí que na realidade não funciona tão bem. Por outro lado, também isso é o julgamento da gente. Eu recebi, esse é um fato muito engraçado, eu recebi uma mensagem de e-mail de uma aluna minha que sofria de síndrome de pânico. E ela tinha feito trabalhos comigo, foi a psiquiatra, tomou vários remédios e nada funcionou. Eu já não havia uns 3 ou 4 anos quando recebi um e-mail dela me dizendo que tinha ficado curada com um aparelho que se chama Quantec. Você já ouviu falar nisso? Não. Pois é, um aparelho de radiônica. Eu achei que era alguma barbaridade que ela tinha se metido. Mas como ela estava me dizendo que tinha ficado curada, eu resolvi dar um crédito. E aí escrevi para ela, me dá detalhes, que aparelho é esse? E ela me deu um site. Eu fui ao site que é www.quantec.es, vi o aparelho, fiquei bem impressionada e passei um e-mail para um dos maiores dentistas do mundo, que é o Dr. Ulrich Voss, que tem uma clínica monstruosa na Suíça, no Lago Constança. Ele foi o criador do implante dentário de cerâmica, então é uma pessoa... E ele é uma mente muito aberta, mora na Europa e está sempre por dentro de tudo que é novo. Então eu passei um e-mailzinho para ele, Yuri, que você já ouviu falar em Quantec? E o e-mail que eu recebi de volta foi o seguinte, eu uso há 10 anos em todos os meus pacientes. Olha. E na minha família. Bom, ele aí me colocou em contato direto com o criador desse aparelho, que é o Peter von Bühneck. E eu comprei um aparelho, um Quantec. Rosana, é uma coisa revolucionária. Não, meu corpo, Ana, tem um sensitivo
que quando algo é muito profundo e importante para divulgar, nosso caso, nossa montanha é o nosso programa, eu me arrepio toda. Você está falando desse aparelho, está me arrepiando todinho aqui do lado direito. Uma coisa inacreditável esse Quantec. Bom, eu consegui que esse Peter, eu tenho uma facilidade de, como não tem autoridade para mim, então eu tenho uma facilidade de ficar amiga das pessoas, acabei amiga dele e ele está me dando uma supervisão. E tem tanto aluno meu, inclusive, comprando esse aparelho, que é até caro, mas para empresas, para a agricultura, para a saúde das pessoas. A parte psicológica, ele em 3 minutos ele faz uma leitura e dá toda a tua parte psicológica, todo o teu fundo, aquilo que você, de repente, em anos de terapia, análise, você não conseguiu chegar. Esse aparelho de biocomunicação, que trabalha com os fótons gêmeos, ele te dá isso em 3, 4 minutos, Rosana. E dentro disso você faz um tratamento, então? E dentro disso eu faço um trabalho com as pessoas. Então, semana passada, tem tanto paciente meu, aluno meu comprando, tantas empresas, que ele perguntou se eu queria ser distribuidora. Eu estou pensando, talvez eu me torne. Lógico. Maravilhoso. Olha, nós vamos agora falar com a Ana Sharp, no segundo bloco, sobre as suas novas, vamos dizer, conquistas, né? A Ana está aqui com um livro novo, Luz, o Avesso e o Direito do Ser Humano, está aqui, né? Bem na minha mão. Depois nós vamos fazer até um insert aí de uma imagem mais bonita. E esse DVD, A Busca, que você vai ficar bem curioso, por isso vai ter que sintonizar aqui no segundo bloco, para saber o que é tudo isso. Diretamente do Rara Spa, em São Paulo, este Shangri-La do tratamento terapêutico, de massagens, vamos dizer, de condições físicas e metafísicas até, né? Porque só esse som da natureza, né, Ana? Aqui, nossa, isso aqui em plena Avenida Europa, você tem um espaço tá aí o assim? endereço. Frequente o Rara Spa, nosso parceiro e querido lugar onde a natureza se encontra com o ser humano em plena cidade de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta. Oi, gente, eu estava aqui admirando a minha pulseira dos 72 nomes sagrados de Deus, que tem inclusive a tecnologia da NASA com os íons negativos, que equilibra todo o seu campo áurico. É uma boa dica para você ter e dar de presente. Veja aí as tomadas da imagem e também os telefones para você ter. Um beijo aos nossos apoiadores. O programa Dimensões está de volta hoje conversando com Ana Sharp, esta grande terapeuta, palestrante, pesquisadora, escritora, parceira de um mundo melhor, de um mundo mais feliz. Ana, a busca, o que você traz nesta preciosidade que você trouxe para mostrar aqui para os nossos telespectadores? Pois é, Rosana, esse vídeo, esse DVD é uma bomba. Começa com essa foto aí da capa, que é o lugar onde eu estou morando. Eu estou morando na Serra da Bocaina, a 1.500 metros de altitude, no meio da Mata Atlântica, um lugar totalmente isolado e que é um lugar meio mágico. O porquê desse DVD? Eu decidi, vou fazer 72 anos. Então, aos 72 anos, a gente já começa a pensar que está na hora já de passar para outras dimensões, né? Já pode acontecer a qualquer momento. E eu senti que eu não tinha o direito de ir sem compartilhar com o público um lado meu que eu sempre mantive de uma determinada forma discreto e até oculto de muitos alunos.
porque é um lado que assusta. É o lado de pesquisa em fenômenos. O lado que começou lá aos 11 anos de idade e que eu resolvi agora contar essa história que sempre ficou, enfim, guardada comigo. Eu sou uma pesquisadora de fenômenos e de paranormalidade. A vida do meu marido foi salva quando ele tinha 50 anos e teve um infarto muito grande, graças a um paranormal que com uma serra elétrica abriu o peito dele e curou ele, que tinha sido condenado pelas maiores sumidades do país. Estava praticamente esperando na fila de transplante. Isso foi há 26 anos atrás. E eu tive a ideia, claro, como pesquisadora, de filmar a operação. Então, esse vídeo dessa cirurgia, dele e minha, de alguns miomas que eu tinha também, está aí no DVD, e que vocês vão ver que as coisas não funcionam como a gente pensa que funcionam no mundo cartesiano. Existe uma outra realidade paralela, muito mais rica, muito mais profunda, muito mais de acordo com o universo que nós compartilhamos. Então eu mostro alguns paranormais fantásticos, como esse que nos operou, como João de Deus, que é uma figura que agora está muito falada, mas do qual eu sou amiga há 30 anos, e o Amir Amiden, de Brasília, que inclusive foi quem materializou essa aliança aqui, do ar. Nossa! Assim, do ar. Não acredito. É. Que forte. Pois é, o Amir é uma pessoa fantástica e eu consegui que ele nos desse uma entrevista. Ele é uma pessoa muito discreta, não gosta de aparecer na mídia, mas também é meu amigo há mais de 20 anos. Então, concedeu uma entrevista em que ele faz algumas materializações. É tão chocante o que o Amir faz, Rosana, que não deu para botar no vídeo, porque vai parecer que é mágica. Então, meu filho, que é o diretor do trabalho, o Norman Sharp, optou por colocar mais do que tudo, mais do que as materializações, as palavras do Amir, que são muito importantes. Então, nós escolhemos esses 3 paranormais para o DVD. Tem a parte de pesquisa dos crop circles, que nós fomos um grupo para a Inglaterra. Ficamos 2 meses pesquisando o fenômeno dos círculos dos campos de trigo e as mensagens que trazem. Para fazer um parênteses para o nosso telespectador, que às vezes não está por dentro da história, que são círculos ditos feitos por extraterrestres. Eu não sei se por extraterrestres ou qual a fonte. Ou vibrações de outras dimensões. Uma certeza eu tenho. Não é do ser humano. Não é do ser humano? Não é do ser humano. Não disseram assim, não, porque o fazendeiro fez para ganhar dinheiro, fazer o turismo. Tem os 2 lados. Tem os 2 lados, tem. Tem aquele que o fazendeiro fez. Mas a diferença é de você estar vendo um matisse e um desenho de criança. Então, para quem está no local, você não precisa ser um expert. Você vê a diferença entre um e outro. E eu mostro essa diferença na nossa filmagem, até porque o que é feito pelo ser humano, o trigo quebra, claro, o trigo é super frágil, então ele quebra. E esse que é feito de alguma outra fonte, não quebra uma rama de trigo, ela apenas se inclina 45 graus e continua crescendo vivo. Nossa. Então é uma coisa maravilhosa. Então tem essa parte aí no DVD. E, finalmente, o Caminho de Santiago, que foi uma das grandes experiências que eu tive. Eu fui uma das 3 primeiras pessoas a seguir o caminho, logo depois de Paulo Coelho, que foi quem me convidou, e que eu faço questão de agradecer muito a ele. Diariamente eu rezo por ele, porque foi uma experiência tão maravilhosa. Eu fiz em 1991 e o caminho perdura vivo até hoje dentro de mim. Foi através dessa experiência, na época uma aventura louquíssima, que eu entrei num espaço de autoaceitação muito profundo e de aceitação também de qualquer outra manifestação.
Isso eu devo ao Caminho de Santiago. E as pessoas podem adquirir seu DVD pelo site, pelo seu As pessoas portal? podem adquirir pelo meu e-mail, é só me mandar um e-mail que eu envio pelo correio, anacharp.com.br, Ana com 2 N's, né? Ana, nesta sua sabedoria de ter buscado aquilo que lhe foi dado por Deus e ter lapidado aquilo que estava na tua alma, talvez até de vidas passadas, com o objetivo de compartilhar nesta mudança que a humanidade está fazendo. Você acredita que a humanidade está caminhando por uma evolução, por uma descoberta, por uma reciclagem? Como você vê a humanidade daqui para frente, dentro da tua profunda pesquisa como uma mulher da física quântica, da espiritualidade? Rosana, fala-se muito de 2012, né, e do fim do mundo. Eu acho que isso é real, só que não é o desastre. Eu acho que esse ano 2012 eu já ganhei tanta coisa nova, tanta coisa boa, que o meu mundo já acabou, o meu mundo do ano passado. Efetivamente eu já estou no apocalipse, porque está chovendo no planeta novas técnicas, novas ferramentas para finalmente o ser humano ficar religado à sua essência. É impressionante a quantidade de coisas novas que estão surgindo. O quanto é que, por exemplo, quem diria que um aparelho de radiônica dê assim, em 3, 4 minutos, um retrato praticamente completo da tua empresa, o que ela está precisando, ou do teu corpo, ou da tua parte psicológica? Isso é uma coisa muito louca. Para e pensa. E, no entanto, faz isso não só apenas, como começa a mandar a radiação que você precisa, através do fóton fantasma, para reequilibrar determinadas situações. Isso é uma coisa maluca. E como é que nós explicamos alguns momentos que a humanidade está passando, e você, telespectador, sabe do que a gente está falando, porque são as doenças do século que falam. A doença do síndrome do pânico, que aumentou muito nos últimos anos, a depressão. E a esclerose múltipla. A esclerose múltipla. E até aquela dor que tem da fibromialgia, né? Que fibromialgia. O que é isso? Seria o desencontro entre a nova energia do planeta com o antigo ser humano? Eu acho que é por aí, Rosana. Nesse lugar que eu moro, né? Eu moro no alto de uma montanha, né? Então eu tenho uma vista de pelo menos 200 quilômetros. A gente tem visto muita coisa estranha lá, no sentido de luzes inexplicáveis, aquilo que a gente chamaria de OVNI, né? Objetos não identificados. Passa muito por lá. O planeta está sofrendo, sim, algumas novidades climáticas, sem sombra de dúvida. Nós estamos mudando a nossa vibração e eu acho que está tudo muito polarizado, Rosana. O negativo está muito negativo e o positivo está muito positivo. Então, na minha visão, é isso quando as pessoas dizem, o mundo está um horror. Não, não está. Se você olhar para o lado negativo, efetivamente piorou muito. Mas está separando o joio do trigo. Também a quantidade de coisas maravilhosas em todas as áreas que estão acontecendo é fantástico. Nunca, Rosana, você que trabalha também nessa área, nunca foi tão normal as pessoas falarem, comentarem da sua busca espiritual, né? É verdade. Não importa por qual caminho. Não importa a condição social, não importa, financeira, a idade. E o que eu sinto um pouco de falta, que talvez você possa me explicar, é o desencontro que está na juventude. Pois é, por isso esse livro aí, Zul e Luz ao Contrário, né? Está aqui na minha mão. Que eu fiz inclusive ilustrado, está pela editora Rai, que é uma editora nova e muito focada na juventude, porque aí no Zul eu falo exatamente dessa polaridade
E mostro também como usar algumas leis de física para o jovem de forma assim bem acessível, né? Mostrando o mundo dos cinzas, que é esse mundo que está sendo demolido, né? O mundo do sistema fechado, e o mundo dos coloridos, que é o mundo das pessoas que despertaram para essa nova realidade, que despertaram para o ser, que despertaram para o convívio com a natureza, que despertaram para a unidade. Então o Zul mostra o cinza, que é a nossa vida, digamos, de São Paulo ali, da matéria, do dinheiro, e o colorido, que é a vida de São Paulo, nesse lugar maravilhoso, que vive repleto de gente buscando algo mais. Então, os dois polos ali, dialogando, se separando e se densificando. É um momento tão bom, Rosana, que honestamente eu e meu marido, né, nós, com essa idade, estávamos pensando, bom, já está na hora de partir, de ir para outras dimensões. Eu estou querendo ver isso acontecer. Imagina, sabe? Estou querendo mais ficar agora. Com essa energia de uma mulher de 40 anos aqui, você sente assim que ela está só começando essa missão linda dela. E a última novidade é a Web TV, né? Que nós estamos abrindo, com sede lá no meio da Mata Atlântica, e que nós vamos mostrar muitas coisas positivas também através da internet. E vai estar como o nome dá para as pessoas sintonizarem? Pois é, vai ser Ana Sharp Portal. Portal. E a partir de quando vai estar no ar? Eu acho que dentro de 2 meses a gente está estreando. Nós beleza. já estamos com bastante material, enfim. Que bom. E aí eu quero te entrevistar, Obrigada, né, Rosana? Ana, vai ser uma delícia. Estarei lá. Com certeza. Ana, e você tem trazido alguma novidade de fora para alguma cura nessa parte? Porque nós, na verdade, estamos exportando o João de Deus, porque, como você falou, o João de Deus, hoje o mundo vem atrás do João de Deus na cura espiritual. Você trouxe esse aparelho que foi inventado, você falou agora. Tem mais algo nesta área que ainda vai ser muito grande, nós vamos nos envolver? Eu acho que sim, com certeza. Eu fiz um workshop recentemente com um americano que se chama Eric Pearl de pérola. Tem alguns vídeos dele na internet que vale a pena você pesquisar. É um trabalho absolutamente revolucionário que ele faz, que ele recebeu. Ele é um médico muito conceituado nos Estados Unidos e praticamente abandonou a medicina para se dedicar a esse trabalho que ele chama de reconexão, e que é um trabalho que eu aprendi com ele e que estou passando para os meus alunos como religare, já que o nome reconexão ficou um nome, enfim, registrado por ele. É um trabalho de reequilibração. É um trabalho que te reconecta às linhas axetonais do planeta. É como se você amarrasse os teus meridianos aos meridianos do planeta. Ou seja, seus filamentos energéticos que todos nós temos seriam religados. Ou desobstruídos, né, para fluírem, seria Exatamente. Isso? Esse trabalho já é descrito no livro. Você lembra aquele livro As Chaves de Enoque? Sim. Do Hurtak? Sim. Aquele livro densíssimo. Esse trabalho está descrito desde 1980 pelo Hurtak, com o insight que ele teve, que ele recebeu isso. E agora está sendo aplicado. O que acontece quando você religa a pessoa? A melhor descrição que eu tive de um aluno meu foi essa. Ele disse, olha, eu passei a ter como pano de fundo na minha vida uma felicidade que eu não tinha. Ou seja, você se reequilibra. E, através desse equilíbrio, muitas curas acontecem. Não apenas físicas, como emocionais. Muitas vezes a vida da pessoa aparentemente se desestrutura, porque sai da zona de conforto, né? Para se reestruturar num plano muito mais harmônico e muito melhor. Eu estou encantada com esse trabalho e tenho dado sempre para os meus alunos. Religare. Ana, então nestes últimos minutos do programa, eu gostaria que você passasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Pois é, eu costumo dizer para os meus alunos que se nós obedecermos apenas uma lei, ou seja, a lei de ação e reação, a tua vida já muda 80%.
Como é que você vai aplicar isso na tua vida e no cotidiano? É tão fácil. Basta você ser positivamente interesseiro. O que é ser positivamente interesseiro? Usa o outro para plantar nele o que você gostaria de colher. Ou seja, faça com o outro apenas o que você gostaria que fizessem contigo. Se você usar isso, eu te garanto que em um mês a vida mudou completamente para muito melhor. Ana, muito obrigada. E as pessoas podem te achar no Facebook também? No Facebook, eu estou sempre lá. Obrigada a você, como sempre, um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Ana, e Deus abençoe a sua missão cada vez mais. A todos nós. O programa Dimensões volta já já com Márcia De Luca, uma grande convidada que vai falar sobre joias, mas vocês vão falar sobre joias e a espiritualidade, onde o poder do ouro e da pedra preciosa pode lhe ajudar. Daqui a pouquinho a gente volta diretamente do Shangri-La do Rara Spa. Oi, gente, eu estava aqui admirando a minha pulseira dos 72 nomes sagrados de Deus, que tem inclusive a tecnologia da NASA com os íons negativos, que equilibra todo o seu campo áurico. É uma boa dica para você ter e dar de presente. Veja aí as tomadas da imagem e também os telefones para você ter. Um beijo aos nossos apoiadores. Como prometido, o programa Dimensões, neste bloco, vai falar sobre a beleza e o poder das pedras preciosas. Para isso, a Márcia De Luca, nossa grande parceira, também a Papisa do Yoga no Brasil, e tem também um centro maravilhoso. Ela trouxe uma convidada especial que mora em São Francisco, mas é originária da Índia, é a Joy. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Rosana, obrigada. Um prazer estar aqui novamente com você. Me sinto muito honrada com o seu convite e hoje, sobretudo, trazendo a Joy, minha querida amiga. Joy, welcome to my program, to TV Dimensions. Thank you so much for inviting me. Márcia, fala um pouquinho sobre a Joy. Jyotsna Singh é minha querida amiga indiana, mora nos Estados Unidos, em São Francisco, como você disse. Ela é neta do Maharaja Bhupinder Singh de Patiala, um Maharaja indiano conhecido muito pela sua paixão pelas joias. Ele tinha colares maravilhosos, todos os colares ele mandava fazer por Cartier, por Boucheron, em Paris, na França, e ele tinha assim as joias deslumbrantes. E a Joy cresceu então no palácio, vendo o avô dele ter aquela paixão pelas joias, e começou a desenvolver essa paixão pelas joias. E ela começou a ver o poder das pedras, o poder que tinha atrás das pedras, e começou a juntar o poder das pedras com o caminho de espiritualidade que ela percorre. Ela é uma pessoa extremamente espiritualizada. Ela é devota, assim, de Sai Baba, que era o grande mestre dela, e ela trabalha dentro, então, dessa união do poder das pedras, da beleza das joias, para trazer um equilíbrio para as mulheres através da energia dessas pedras maravilhosas. Joy, telespectadores, vou fazer em português e a Márcia traduz para a gente. Qual é a pedra que traz mais força para o ser humano em termos de equilíbrio emocional? What is the best stone to bring emotional balance to human beings? If you were to look at all the different stones that you can wear, Se você for procurar e saber sobre todas as pedras que você pode usar, it depends on what kind of emotional situation that you may be in. depende muito do tipo de situação que você está, emocional que você está naquele momento. But a lot of the stones that I usually use would be stones like citrine, Mas muitas das pedras que ela normalmente usa são o citrino, carnelian. carnélia, For
Also, you could use labradorite. Também você pode usar a labradorita. And a general stone that is very used is quartz. E o quartzo, que é uma pedra que é sempre muito usada. And also reticulated quartz. E também quartzo reticulado. Difícil pronunciar isso. But of course, emotional problems are of different kinds. Mas mesmo So- assim, ela repete que os problemas emocionais são diferentes tipos. So I think it would depend on that. E isso deveria ser analisado individualmente. O ser humano, ele pode usar a joia desde criança? Human beings can wear jewels since childhood. Absolutely, yes. Absolutamente sim. In India, when a child is born, it's not unusual for the parents and the family to give jewelry. Então, normalmente, quando a criança nasce na Índia, é muito comum que os pais deem a essa criança joias. It may not necessarily be for the spiritual vibrations, Não necessariamente por vibrações espirituais, but it's just part of life. mas é apenas parte da vida. É verdade que a esmeralda, se a pessoa veste, ela está trabalhando porque o verde geralmente significa cura. É a mesma coisa, o verde na joia é para cura? Is it true that when you use an emerald jewel, it will make you heal? And normally the green color is related to healing. And so if you are using a jewel with green or emerald, you are promoting healing to yourself. Green is not only a stone of healing, but it's also a stone that gives you a lot of calm, O energy. verde não é necessariamente somente para curar, mas é também uma pedra que traz muita calma, uma cor que traz muita calma. And as much as important as precious stones are in Jyotish, which is astrology, and where they recommend stones, even semi-precious stones are equally important. Então, ela diz que dentro de Jyotish, que é a astrologia védica, eles dizem, a grande sabedoria diz que usar pedras preciosas ou semi-preciosas são muito boas para a saúde e equilíbrio. But part of what I have found that I do, Mas a parte do que ela descobriu, do que ela faz, that instead of using stones em vez de usar joias, pedras, desculpe, instead of using stones that have properties and putting them together, em vez de escolher as pedras que tenham certas propriedades e colocá-las juntas, I intuitively am putting stones together without really knowing why I have put them together. ela intuitivamente está conseguindo juntar as pedras numa joia sem exatamente saber o porquê que ela está fazendo isso, sem saber, sem levar em consideração as propriedades de cada pedra. And I find that when I study it later, E ela descobriu que depois, mais tarde, quando ela foi estudar, that I've actually put a very powerful combination of stones for a particular que ela purpose. consegue fazer uma combinação muito poderosa daquelas pedras para aquele objetivo específico, intuitivamente, sem saber. So the study of the stones comes after I've put the piece together. No caso dela, o estudo das pedras vem após o momento em que ela colocou e juntou as pedras numa peça de joia. Você, quando olha para uma pessoa, você sente que aquela pessoa precisaria de tal peça de sua criatividade, de tal peça. Não, eu tenho uma peça que essa daí eu sei que vai ajudá-la. So when you look at a person, do you know exactly what are the jewel and the stones and the combination that this person needs? It seems that is becoming more and more apparent, Isso realmente está ficando muito mais e mais comum. because when someone asks me what they should wear, Quando alguém pergunta para ela o que ela deveria usar, and I pick a piece from my collection e ela pega alguma peça da coleção, and I read to them the attributes or the abilities of the stone, e aí ela lê os atributos ou as propriedades daquelas pedras, then they're amazed at
at the piece. Eles realmente ficam chocados de ver que era o que elas precisavam mesmo. Existe uma pedra de poder quando uma pessoa está querendo uma joia, vamos dizer assim. Quando você faz uma joia e para aquela pessoa que está enfraquecida na autoestima, existe uma mistura que você faz, é mais ouro, é mais pedra, você sente o que das suas peças? Nós vamos colocar aí algumas fotos das suas peças. Is there a special combination to promote, to give power to a person that has a very low self-esteem? Gold, silver or stones? Well, there's a necklace that I just made, and I was studying why I had combined it. Ela acabou de fazer agora um colar e ela estava estudando o porquê que ela tinha feito o colar daquela maneira. And the combination was carnelian and purple amethyst. A combinação era a carnélia e a ametista roxa. Carnelian is a stone that promotes the well-being of the first 3 chakras. Então, carnélia promove o equilíbrio e o bem-estar dos 3 primeiros chakras. And amethyst is the stone that balances all the rest of the chakras. E a ametista é a pedra que equilibra os outros chakras. Carnelian gives you a lot of courage. Carnélia dá coragem. And it gives you the stability to promote whatever intention you have. E dá estabilidade para que você possa trabalhar e conseguir o objetivo da sua intenção. And it gives you vitality for life. E dá vitalidade para a vida. And life must be balanced. So a necklace like this balances all 7 chakras. Então a vida precisa ter equilíbrio e um colar como esse trabalha todos os chakras. And I didn't know that. E ela não sabia disso. So it was something that I put together and then I studied it. É alguma coisa que ela juntou sem saber o porquê e depois ela foi estudar a verdadeira razão e os motivos pelo qual ela fez isso. Você é devota de Sai Baba. Qual o momento especial, nos momentos que você esteve no ashram dele, que transformou a sua vida? Houve esse momento? Can you share with us a special moment that you spent with Sai Baba and which has changed your life? You can share with us. Nós temos aí algumas fotos também do Sai Baba que nós vamos colocar no ar, tá bom? Vocês façam uma pesquisa, que é um grande mestre espiritual na Índia, com muitas pessoas no Brasil que seguidores. Se não tiver, não tem problema. Na realidade, eu acho que são tantas as ocasiões especiais e ela fica tão tocada que ela deve estar tentando achar. E só de olhar para ela eu fico tocada também. Não, então já não precisa dizer mais nada. If you don't want to say, if you don't No, want to it's not that. There's so much to say É que tem tanta coisa para ser dita that when it's like, how do you describe something that is the depth of the ocean? Como você pode descrever alguma coisa que está nas profundezas do oceano? There have been many, many moments. Existiram muitos momentos. I think perhaps one of the most amazing moments for me Talvez ela ache que um dos momentos mais assim emocionantes para ela, when I was sitting in front of him quando ela estava sentada na frente dele and his voice came from my chest e ela inside. sentiu que a voz dele veio a partir de dentro do peito dela. And he answered a lot of questions. Ele respondeu muitas perguntas. And I asked him, I said, I have to leave because I must go to my father. E ela disse, eu preciso ir embora porque eu tenho que ir junto do meu pai. And he said to me, I am your father. E ele disse para ela, eu sou o seu pai. And I asked him, I said, when will you speak to me again? E aí ela perguntou para ele, quando você vai falar comigo outra vez? And he said, only in the depths of silence. E ela disse, e ele respondeu, somente nas profundezas do silêncio. Que lindo, né? But his influence is in every aspect of my life, Mas a every influência step. dele está em cada experiência, em cada degrau da vida dela.
And cada now, passo da vida and dela. now that he has left his body, E agora que ele desencarnou, his energy is even more. a sua energia está ainda mais presente. So any questions that I have in my mind Qualquer pergunta que ela tem na cabeça dela are instantly answered. é imediatamente respondida. O que você gostaria de passar para o nosso telespectador sobre o poder das pedras, joias e a vida espiritual? Would you like to leave a message concerning the power of the stones and spiritual life? Well, since I'm talking to Brazil, Como ela está falando para o Brasil, I just want to say that I feel that the vibrations on this sacred earth of Brazil ela quer dizer que ela sente que as vibrações desta terra sagrada que é o Brasil is extremely high. é extremamente alta, elevada. I come from a country where the vibrations are very, very high. Ela vem de um país, Índia, onde as vibrações são muito, muito altas. And I'm not sure that you realize, Brazilians realize, Ela não sabe, ela não tem certeza se nós brasileiros conseguimos acreditar e perceber essa energia. how sacred this earth is. O quão sagrada a nossa terra é. It's full of stones. Está cheia de pedras. The crystals and the gems that come from Brazil provide 60 to 70% of the stones in the world. As pedras e os cristais que vêm do Brasil são usados, 60 e 70% de todas as pedras usadas no mundo vêm do Brasil. And I just feel when I meet Brazilians, I just feel that they're so deeply spiritual. Quando ela encontra com os brasileiros, ela percebe que nós somos tão espiritualmente profundos And they're so loving. e são tão amorosos. And the golden age which is coming is all about love. E a nova era de ouro que está chegando é nada mais nada menos do que uma era do amor. So I really feel that Brazil will lead the world Ela acha realmente que o Brasil vai liderar o mundo with spirituality. com espiritualidade. I want to thank you for coming to talk to us. Obrigada, Márcia. Obrigada a você. E eu queria entregar um presente do programa Dimensões para você e depois eu vou também trazer um para Você Joy. quer dar para Joey, Joy, eu vou te dar, She's going to give you a cuff, que é uma pulseira dos 72 nomes sagrados de Deus. 72 sacred names of God. E essa pulseira, ela é muito especial, baseada na Cabala. This is a very special cuff from Kabbalah. Ela tem a flor da vida It's the flower of life e trabalhada na tecnologia and worked with technology. da NASA NASA technology. Okay. sobre os íons negativos, que ela já deve ter ouvido falar, Negative ions. que equilibra Beautiful. nós. Então receba esse nosso Balance. presente. Thank you so much. Thank you for your presence here. Thank you. And namaste to you. Obrigada, Namastê Márcia. pra você. Namastê. Namastê. Namastê O Deus, pra todos. namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. O programa Dimensões deixa essa luz e essa energia da Índia para vocês, da espiritualidade e do poder das pedras. Até o próximo programa. Programa Dimensões. Apresentação Rosana Beni.